Olá! A gente vive em um mundo que é simplesmente obcecado por produtividade, não é? Estar sempre ocupado, correndo, parece que virou um símbolo de status. Mas será que toda essa agitação realmente nos torna mais produtivos ou só mais cansados? Hoje, a gente vai desconstruir esse mito da produtividade para entender o que de fato gera valor no meio de tanta, mas tanta distração. Olha, essa frase do Cal Newport resume perfeitamente o nosso dilema. A gente confunde a aparência de estar produzindo, aquela correria constante, com a verdadeira essência da eficiência. O resultado? Um ciclo de esgotamento que, no fim do dia, raramente significa um progresso real e significativo. E essa é a grande pergunta, não é? Se estar sempre ocupado não é a resposta, então qual é o caminho? Para a gente descobrir isso, primeiro a gente precisa diagnosticar o problema com um pouco mais de precisão. Ok, vamos mergulhar fundo nisso. O primeiro passo é entender a armadilha onde a maioria de nós acaba caindo. Aquela crença de que estar ocupado é a mesma coisa que ser produtivo. É uma ideia que está, assim, muito enraizada na nossa cultura de trabalho. E existe um termo para isso: pseudoprodutividade. Sabe aquela sensação de ter um dia lotado de reuniões, responder e-mails, apagar incêndios e chegar no final sem ter avançado 1 centímetro naquilo que realmente importa? É isso. É a atividade que preenche o tempo, mas não gera valor de verdade. E as consequências dessa armadilha, olha, são bem severas. Esses dados sobre a hiperconectividade no Brasil mostram um cenário que é, no mínimo, alarmante. O país está em segundo lugar no mundo em casos de burnout. 1/3 dos trabalhadores sofre de transtornos mentais severos. E o custo disso para as empresas é gigantesco. Isso não é só ineficiente, é simplesmente insustentável. Aqui está o X da questão. A estrutura do trabalho moderno nos treina para reagir e não para pensar. A notificação que pisca, o e-mail que chega, a mensagem que exige resposta imediata. Nesse ambiente, o pensamento estratégico, aquele mais profundo, é simplesmente sufocado pela tirania do que é urgente. Bom, diante de tudo esse cenário, surge uma proposta que ganhou uma popularidade imensa como um possível antídoto à filosofia do foco profundo, ou Deep Work, como é conhecida, do Cal Newport. Esse livro do Newport virou uma verdadeira referência para qualquer pessoa que busca recuperar a capacidade de se concentrar e de produzir um trabalho de alto impacto no meio desse caos digital todo. A definição é muito clara. Trabalho focado não é só se concentrar. É um estado de imersão total, completamente livre de interrupções, onde a gente usa as nossas habilidades mentais na potência máxima para criar algo realmente novo e valioso. Agora, o que é fascinante nesta comparação é a distinção nítida entre os dois tipos de trabalho. De um lado, o trabalho focado, que é imersivo, que cria valor. Do outro, o trabalho superficial, como responder e-mails, participar daquelas reuniões de baixo impacto, que dá sensação de movimento, mas gera pouquíssimo progresso real. A verdade é que a maior parte dos nossos dias é consumida pelo lado direito dessa tabela. E o Newport oferece um método bem prático para isso. A ideia é, basicamente, criar uma fortaleza contra as distrações, reservar um tempo específico, encontrar um lugar adequado, estabelecer rituais para começar e, algo crucial, fazer pausas que realmente recuperem o cérebro em vez de só oferecer uma nova distração. A proposta do foco profundo é sem dúvida poderosa. Mas uma análise mais rigorosa exige que a gente questione as premissas por trás dela. E é aqui que a nossa desconstrução se aprofunda de verdade. Então, a pergunta central da nossa crítica é: essa metodologia é universal? Ela é acessível para todo mundo? Ou será que ela se baseia em um tipo de privilégio, um conjunto de condições que a grande maioria das pessoas simplesmente não tem? Esse comentário, que foi retirado de uma discussão online entre acadêmicos, captura perfeitamente o problema. A ideia de ter espaços dedicados ou longos blocos de tempo sem nenhuma interrupção, para muita gente, soa como um luxo completamente inalcançável. E aqui a gente revela as premissas que estão escondidas nesse modelo. Ele parte do princípio de que existe estabilidade financeira. Ele desconsidera as responsabilidades de cuidado com filhos e família, que recaem de forma desproporcional sobre as mulheres. Ignora questões de gênero, de segurança e, principalmente, assume que a pessoa tem total autonomia sobre seu tempo e seu espaço. Na sua forma mais pura, foco profundo pode ser sim um privilégio. Reconhecendo essas limitações do modelo original, o próprio Cal Newport acabou evoluindo seu pensamento para uma abordagem mais humana, mais sustentável. Vamos conhecer a produtividade lenta. Produtividade lenta não tem nada a ver com ser preguiçoso. Pelo contrário, é uma recusa estratégica daquela ocupação constante e sem sentido.
Trata-se de alinhar o trabalho a um ritmo mais natural, onde a qualidade, deliberadamente, se sobrepõe à quantidade. E os princípios dessa filosofia são um contraponto direto à cultura da velocidade. Primeiro, fazer menos, mas escolher projetos com maior impacto. Segundo, trabalhar de uma forma que seja sustentável a longo prazo, sem esgotamento. E terceiro, ter uma dedicação quase obsessiva pela excelência, em vez de só ir ticando tarefas de uma lista. A história nos mostra isso claramente. As grandes descobertas da humanidade não nasceram da pressa. Copérnico, Newton, Marie Curie, todos eles valorizavam, e muito, os períodos de reflexão e de descanso. Eles entendiam que o trabalho intelectual profundo não é uma linha de produção. A verdadeira inovação exige pausas e um ritmo mais calmo. Então, como é que a gente pode aplicar essas ideias na nossa vida, reconhecendo tanto o poder do foco quanto as realidades de cada circunstância? A resposta parece estar em construir um sistema que seja pessoal. Aqui estão algumas ferramentas práticas que a gente pode tirar de tudo que foi analisado. Assumir o controle das notificações, planejar as distrações em vez de ser vítima delas, reenquadrar o tédio como um sinal de que o foco está funcionando, estruturar o dia para eliminar o que é superficial e, claro, questionar o real valor das ferramentas digitais que usamos. Cada passo desses é um ato de intencionalidade. Portanto, o ponto central é este. Não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo que sirva para todo mundo. O objetivo não é seguir rigidamente o método de outra pessoa, mas sim usar esses princípios para construir uma filosofia de trabalho que seja eficaz, sustentável e, acima de tudo, pessoal. E assim, a gente encerra com uma reflexão. A atenção talvez seja o recurso mais escasso e valioso do século XXI. Inúmeras forças competem por ela todos os dias, a todo momento. A pergunta final não é como ser mais produtivo, mas sim, diante de tantas demandas, o que é verdadeiramente digno de foco. Essa escolha é de cada um.